Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Dantas. Nossa disciplina é Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. E vamos começar a aula 7 aqui, que é o tema Hidráulica, Conceitos Básicos. Ok? Bom, a gente já passou anteriormente a parte de pneumática, né? Vamos falar um pouquinho da hidráulica agora, né? Que é o nosso segundo tema aqui dentro do nosso curso, curto tema importante. E a gente fala um pouquinho da histórica da hidráulica, né? A gente tem aqui alguns pontos que foram colocados aqui historicamente em relação à hidráulica, né? A potência fluídica em bomba e roda d'água por volta de 1200 anos antes de Cristo. Em 1600, Johannes Kepler desenvolveu bomba de engrenagem. Em 1640, Blaise Pascal iniciou o princípio da prensa hidráulica, que é chamado de princípio de Pascal. Em 1795, o mecânico inglês Joseph Bramah construiu a primeira prensa hidráulica. E na segunda metade do século XIX, Armstrong desenvolveu várias máquinas hidrostáticas e componentes de sistema de transmissão. E também o primeiro acumulador em 1850. Então, tem algumas ilustrações de algumas máquinas mais rústicas, mais antigas, que utilizam a potência hidráulica, que é um desenvolvimento muito importante dentro das construções, aí dentro da área de transformação de energia. Em 1900, o americano Eli Janney ele substituiu água por óleo como transferência de energia e desenvolveu a primeira bomba hidrostática de pistão axial, né? Então essa modificação foi interessante, né? A partir do momento que desenvolveu a questão do petróleo, né? E os óleos também minerais, então foi interessante para ter uma utilização também no âmbito de equipamentos e máquinas. Em 1910 começam a ser empregados controladores hidráulicos de turbinas hidráulicas e Helleshow, né, no mesmo ano, introduziu a primeira máquina de pistão radial com utilização do fluido óleo. O Shaw, né, é um nome muito importante dentro aí também da área hidráulica, né, muitos equipamentos foram fabricados com esses nomes aqui, né, do seu criador. Tem umas fotos, ilustração de turbinas, né, que são elementos também que utilizam água como condutora de fluido. Em 1930, Hans Thoma desenvolve a máquina de pistão axial. Em 36, Harry Vickers, também Vickers é um nome muito importante dentro da área hidráulica, né? Desenvolveu a válvula limitadora de pressão pilotada. Em 1950, o francês Jean Messier construiu o primeiro acumulador hidropneumático de grandes proporções como fonte auxiliar de energia. Aqui está duas ilustrações de patentes requeridas aí pelos fabricantes, né? A válvula limitadora do Harry Vickers e o acumulador hidropneumático aí do Jean Messier. Era comum antigamente as pessoas fazerem desenvolvimentos tecnológicos e desenhar, né, dentro de um desenho conceitual e apresentar isso aqui como uma patente, né, para eles próprios, a própria que requereu para patente fazer o equipamento e nem ninguém conseguiu copiar isso aí. Tá? Então é interessante a questão da patente. Obviamente que depois de um certo tempo a patente ela é tornada não válida, né? Então qualquer pessoa pode copiar e fazer equipamentos de acordo com o que foi desenvolvido. Mas durante um certo tempo, não sei se é 50 anos aí, ou 30, 50 anos, a gente consegue ter essa vantagem. Após 1950, a hidráulica teve um desenvolvimento acentuado em todos os segmentos, automação. Em 1970 aparecem as válvulas proporcionais. Em 80, estudos com outros tipos de fluido, água e óleo vegetal e também componentes de sistemas hidráulicos com novos materiais. Tá? Então, um grande desenvolvimento aí também de hidráulica se deu aí no pós-guerra, né? Onde os equipamentos tiveram um avanço aí tecnológico interessante em relação a isso, à construção e também aos tipos de fluido que eram utilizados nesse momento. Bom, alguns conceitos de hidráulica, né? A gente concebe que a hidráulica é uma das partes mais antigas da física. Os primeiros trabalhos desse ramo da física datam dos tempos egípcios e o fluido usado naquela época era água, né? Então a gente não tinha desenvolvimento tecnológico para desenvolver aí um fluido mineral derivado do petróleo. Todos os equipamentos que eram feitos naquela época eram utilizados basicamente com água como o fluido hidráulico.
A gente define fluido como qualquer substância capaz de deformar-se continuamente e assumir a forma do recipiente que contém, podendo ser líquido ou gasoso. Então, nos sistemas hidráulicos a gente usa um fluido líquido e nos pneumáticos o fluido gasoso. A função principal do óleo hidráulico é a transmissão de força. Bom, a hidráulica é uma palavra que vem do grego, que é a união da palavra hidro, né, que é igual a água, e aulos, condução, aula, tubo. Também pode conceber que é uma parte da física que se dedica ao estudo e comportamento dos líquidos em movimento e em repouso. Responsável pelo conhecimento das leis que regem o transporte, a conversão de energia, a regulagem e o controle do fluido, agindo sobre suas variáveis, pressão, vazão, temperatura, viscosidade. A hidráulica é uma área muito interessante dentro da área de mecânica, por exemplo, né? A gente tem dentro das faculdades de engenharia disciplinas que cuidam especificamente aí de hidráulica, né? Com esse fenômeno dos transportes e outras, né? E para a indústria de processos também é muito interessante o estudo da hidráulica, porque a indústria de processos trabalha basicamente com fluidos conduzidos dentro de tubos, né? E controlados por equipamentos de processo. Então quem se dedica depois aí terminar o curso, fazer uma faculdade de engenharia, provavelmente vai ter uma disciplina que volta especificamente para essa área aqui, que é a hidráulica. Hidrostática, a parte da hidráulica que estuda os fluidos em estado de repouso, né? A gente tem ilustração aqui de um macaco hidráulico que levanta, através do princípio hidrostático, uma carga maior do que a força aplicada. A gente vai explicar um pouquinho daqui a pouquinho essa condição, por que isso ocorre dentro do fluido. E a hidrodinâmica, parte da hidráulica que estuda os fluidos e movimentos, né? Então, voltando ao que eu falei anteriormente em relação aos cursos de engenharia, a hidrodinâmica é muito interessante do ponto de vista de estudar como que esses fluidos se comportam dentro de tubulações, como que se faz o escoamento deles para transporte dentro de diversos segmentos, né? Seja uma indústria química, uma indústria petroquímica ou até duto de transporte de fluidos e gases que fazem aí, por exemplo, combustíveis, né? Que é uma área bem interessante aqui dentro do país. Outro conceito que já reforço para vocês é a questão da força, né? Definida como qualquer causa que tende a produzir ou modificar movimentos. Segundo Newton, força é igual massa vezes aceleração. Massa é a quantidade de matéria que existe no corpo e aceleração é a aceleração da gravidade. Então a foto do Newton está aqui, um cientista inglês que fez várias descobertas aí dentro da área de física, né, principalmente na área de mecânica. Então tende assim a seguinte situação: se o corpo está inércia, né, então a força aplicada nele é zero, né, não tem nada fazendo efeito nessa massa, então ela tende a ficar no seu estado inicial. Se você aplica uma força nessa carga, você está gerando aqui uma aceleração, né? Então essa massa tem de ter um movimento aí. Unidade de medida de força e pressão são idênticas, apenas no caso da força, essa unidade não é relacionada a nenhuma unidade de área. Então se eu falo em kgf, eu estou falando em força. Se eu falo em kgf por centímetro quadrado, eu estou falando em pressão, né? A gente tem a questão de pressão identificada como unidade de área. Então, uma determinada força aplicada sobre uma área. Aqui a gente colocou uma tabelinha de conversão de unidade de forças, né? Eu já comentei isso com vocês em sala de aula. Hoje é muito fácil você pegar essas tabelas dentro da internet, né? ou baixar conversores no celular ou no computador. Então facilita a vida da gente que necessita fazer cálculos no dia a dia dentro das empresas. Então não se preocupem muito com essa tabela, é mais para ter um conhecimento, algumas unidades que estão destacadas aqui de força e massa. Para você, se precisar fazer alguma conversão e não tiver no aplicativo, né, pode utilizar essas tabelas, né. Pressão, mais uma vez a gente reforça esse conceito, quantidade de força aplicada numa unidade de área. Então pressão é igual a força sobre área, né. A gente tem aqui uma força ilustrada aqui nessa figura, né, aplicada sobre uma determinada área. Os sistemas hidráulicos pneumáticos têm como medida de pressão usuais aí, quilograma força por centímetro quadrado, kgf por centímetro quadrado, libra força por polegada quadrada, PSI, do inglês pound per square inch, bar,
Newton por metro quadrado vezes 1000 do sistema francês e Pascal, que é igual à força de 1 Newton por metro quadrado. Tá? Então são unidades convencionais que a gente utiliza de pressão dentro dos sistemas hidráulicos e pneumáticos também. Eu já comentei com vocês que o mais convencional dentro do nosso trabalho é KGF por centímetro quadrado, PSI e bar. Né? Outras unidades podem ser utilizadas, sim, mas não tão comumente. Então, o mais comum realmente são essas 3 unidades aqui que a gente destacou para vocês. Aqui também uma tabela de unidades de conversão de unidades de pressão. Né? Então, tem várias unidades de pressão aqui do lado. O que ela quer dizer e como que se tem que converter para um lado para outro. Tá? Então, é interessante do ponto de vista técnico, né? Entender que unidades têm essa conversão e você tem que utilizar da maneira mais adequada. Mais uma vez, retifico aí a questão de utilizar conversores, né, que você pode baixar aí dentro dos aplicativos do celular ou no próprio computador também, e no próprio Google. Se precisar, pede no Google lá, quero transformar bar em KGF, o que eu faço? Ele vai dar um link, uma janelinha para você fazer essa conversão de modo mais fácil. Né? Então não se preocupe muito com isso aqui. Né? Antigamente se preocupava fazer cálculos e tal, mas eu passo essa parte aqui, que eu acho que não é tão importante para vocês como alunos fazer essas conversões. Né? Se tiver um exemplo ou outro, tudo bem. Mas no geral, na vida profissional, na vida prática, é mais fácil você utilizar essas tabelas de conversão mesmo. Tabelas de conversão, não, os aplicativos de conversão. Bom, o princípio importante aqui dentro da hidráulica é o princípio de Pascal, que é uma das mais significativas contribuições práticas para a mecânica dos fluidos, no que tange a problemas que envolvem a transmissão e ampliação de forças através da pressão aplicada ao fluido. O enunciado diz que quando um ponto de um líquido em equilíbrio sofre uma variação de pressão, todos os outros pontos também sofrem a mesma variação. O que isso quer dizer? Se você tem um líquido confinado em determinado recipiente, você aplica uma pressão ou uma força dentro desse líquido, toda a parte que está envolvida, todos os elementos, eles vão sofrer essa mesma pressão, essa mesma força e vão replicar dentro do recipiente, do ambiente que ele está, isso de modo igual. Porque é uma característica principal dos líquidos que não é a questão de ser comprimido. Né? Então os líquidos transmitem integralmente a força e a pressão que eles recebem dentro de um determinado meio, tá certo? Então essa é uma condição bem interessante que vai dar para a gente aplicações muito importantes dentro da área de mecânica. O Pascal é um físico e matemático francês. Ele descobriu que aplicar uma pressão em um ponto qualquer do líquido de equilíbrio, essa pressão se transmite a todos os demais pontos líquidos, bem como as paredes do recipiente. Então a gente vai utilizar esses vários dispositivos. Exemplo básico, clássico, né, disso aqui é pressão hidráulica e os freicos hidráulicos dos automóveis. Né? Então se você tem Bom, então o princípio de Pascal, né, a gente tem uma ilustração aqui na nossa apresentação que diz o seguinte. Suponhamos uma garrafa cheia de um líquido, qual é praticamente incompressível. Tá? Se você aplicar uma força de 10 kg kgf numa rolha de 1 cm de área, o resultado será uma força de 10 kgf em cada centímetro quadrado das paredes da garrafa. Se no fundo da garrafa a gente tem uma área de 20 centímetros quadrados e cada centímetro estiver sujeito a uma força de 10 kg, teremos como resultante uma força de 200 kgf aplicada no fundo da garrafa. Então o princípio de Pascal implica que a força que você aplica dentro de uma determinada área, ela vai se estabelecendo como uma pressão dentro de toda a área que o objeto tem. Tá? Então, quanto maior a área que você tem aplicado, maior o resultante de força aqui dentro do recipiente. Se alguém observar lá uma garrafa de vidro, por exemplo, a gente pode perceber que os fundos normalmente são um pouco mais reforçados, né? Justamente por causa disso. Em tanques, né? Em projetos de tanques, também se faz isso, um fundo mais reforçado, inclusive com algumas geometrias especiais para garantir que até o peso do líquido, né, ele não resulte em num abolamento ou num rompimento de uma estrutura metálica, por exemplo. Então, a gente tem o princípio da pressão hidráulica que foi criada pelo Pascal. Se a gente aplica uma força de 10 kgf em um pistão de 1 cm² de área, né,
a gente entende que a entrada vai ser igual à saída. Tá? Então, P1, que está no lado esquerdo da ilustração, vai ser igual a P2, que é do lado direito. Como a gente sabe que pressão é igual a força sobre área, a gente tem a seguinte formulação. A gente substitui o P1 e o P2 por F1 sobre A1, que é igual a F2 sobre A2. Então a gente consegue ter o princípio de conservação de energia nessa aplicação. Então, consequentemente, a gente consegue levantar uma carga maior, né, do que é aplicada no lado da prensa hidráulica, porque você tem esse princípio de conservação de energia. A gente tem uma força X aplicada numa área Y, que vai ser correspondente à força maior, que você pode levantar uma carga numa área maior do outro lado. Tá? Então a gente tem esse princípio aplicado, por exemplo, numa prensa hidráulica. Né? A gente tem na ilustração aqui um sistema da prensa hidráulica, né? Um pistão de sucção, ele succiona o líquido do tanque. Esse líquido depois ele é enviado para levantar uma carga, né? E depois você tem um sistema de retorno, onde você abre uma válvula aqui, uma válvula de registro, uma válvula de fechamento para que esse líquido retorne e, consequentemente, o cilindro retorne à posição inicial, que é o cilindro que está levantando a carga. Tá? Obviamente, nesses sistemas de prensa hidráulica, a gente tem válvulas de retenção, né? Tanto na sucção, uma retenção para subir o líquido e não retornar, e no outro lado também, uma retenção para você expelir o líquido para cima, né? Empurrar o líquido para cima para gerar uma vazão e uma pressão para levantar a carga, e esse líquido não desce de volta. Tá? Então essa é a questão aí do prensa hidráulica. A gente mostrou no vídeo lá de pneumático sobre compressores, né? Compressores de tipo pistão, e eles funcionam também com essas válvulas de retenção unidirecional para fazer as operações de sucção e descarga de fluidos. Então a gente tem aqui um exercício, né? Um exercício de aplicação de prensa hidráulica. Uma prensa hidráulica é composta por dois cilindros de área A1 e A2. O objeto de 1000 kg foi colocado sobre a maior área, essa área do lado direito da figura. Determina a força mínima necessária para que deve ser aplicada sobre a menor área para que o objeto seja levantado. A área A2 é o quíntuplo da área A1. Adote a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Alternativa A, 2.000 newtons. Alternativa B, 4.000 newtons. Alternativa C, 5.000 newtons. Alternativa D, 800 newtons. E alternativa D, E, 1.800 newtons. Né? Estou só relembrando aqui, a gente tem que aplicar uma força em A1 que seja suficientemente adequada para levantar uma carga de 1000 kg, considerando que a área 1 é 5 vezes menor que a área 2. Tá? Então a gente vai para a solução do problema aqui para vocês. Então, aplicando o princípio de Pascal, temos que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, e a força 2 corresponde ao peso do objeto. Logo, a força 2 é massa vezes aceleração. Então a gente pega aqueles 1000 quilos que a gente tem como informação do problema e multiplica por 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui vai me dar uma força 2 de 10.000 newtons, né, que a gente vai trabalhar aqui dentro da fórmula. A área 2 é igual a 5A. Então a gente faz essa substituição na fórmula. F1 sobre A1 é igual a 10.000 newtons dividido por 5A1. Tá? Esses 10.000 newtons eu vou dividir por 5, o A1 com A1 eu corto, e fica o resultado como F1 é igual a 10.000 dividido por 5, então F1 é igual a 2.000 newtons. Ou seja, se eu aplicar uma força de 200 kg, né, quando a gente transformar aqui, a gente divide de volta esse valor, né, newtons, para transformar em quilos, a gente divide por 10, né, a gente tem uma situação que a gente consegue levantar uma carga de 1000 kg. Uma força 5 vezes menor que a carga que a gente quer levantar. Então a resposta correta é a alternativa A. Bom, como vantagem do acionamento hidráulico, a gente pode destacar que a baixa relação peso-potência, principalmente para aplicações aeronáuticas, né? Aplicações aeronáuticas são aplicações severas, né, da hidráulica, que necessitam que os sistemas tenham peso, né,
e gere bastante potência dentro do sistema para que a aeronave funcione às suas condições operacionais. Resposta rápida, principalmente para inversão de movimentos, variação contínua de força e velocidade dos atuadores, controle de sistemas rápidos, movimento preciso em sistemas lentos, né? Vamos colocar, por exemplo, máquinas retroescavadeiras, segurança sobrecarga, a gente tem muitos dispositivos de segurança para uma sobrecarga que pode vir a ocorrer dentro dos sistemas hidráulicos. Os componentes são lubrificados pelo próprio fluido. A gente lembra que na pneumática a gente tinha que colocar um sistema de lubrificação para que o ar comprimido seco tivesse uma qualidade de lubrificação para até fluir melhor dentro do sistema, né, lubrificar o próprio sistema. E capacidade de armazenar energia, que são os acumuladores também. Quando a gente precisa de alguma condição muito especial que precise uma potência, uma condição de operação que você necessite voltar o equipamento através de uma situação de falha, você pode utilizar os acumuladores para fazer essa operação. A desvantagem a gente destaca o seguinte: custo elevado em relação aos sistemas mecânicos e elétricos, né, um problema realmente hidráulica, mas alguns sistemas não tem como ser diferente. Perdas por vazamentos internos e externos, né? Quando a gente fala em vazamento interno, é um vazamento de um pistão, um cilindro que está operando, ele pode ter um vazamento interno através, porque são elementos sensíveis à pressão e que com o tempo eles vão desgastar. Compressibilidade, embora pequena, pode afetar, né? Mas não é o caso dos sistemas hidráulicos. Presença de ar, bolhas que geram cavitação, provoca movimento pulsante nos atuadores. A gente tem que ter cuidado com cavitação. Cavitação é um problema sério dentro dos sistemas hidráulicos, né, que vai desgastando prematuramente os elementos do sistema. Baixo rendimento devido à perda de canalizações nos componentes, né? Então, dependendo da distância entre um gerador de pressão e o ponto de consumo de hidráulica, pode gerar um rendimento menor devido a essa perda de carga. Alteração da temperatura altera a viscosidade, que altera a perda por vazamentos. Então, o fluido, o óleo hidráulico, ele, obviamente, que quanto mais aquecido, mais a viscosidade é menor. Então, você tem viscosidade maior, desculpa. Então, você tem uma condição que você tem que controlar também a temperatura do fluido hidráulico, né? Normalmente, os sistemas têm trocadores de calor que fazem essa troca de calor entre o fluido que está circulando dentro do sistema e no retorno para o reservatório, você tem condições de fazer aí essa diminuição de temperatura para que seja adequado para um processo qualquer. Aplicações dos sistemas: a gente tem máquinas operatrizes, prensas, robôs industriais, máquinas de precisão, siderurgia, engenharia civil, com portas, represas, pontes, móveis, geração de energia, extração mineral, tratores, guindastes, máquinas agrícolas, carros, aplicações navais, controladores de leme, guindastes, controle de aeronaves, trem de aterrissagem, simuladores de voo, disjuntores, centrais elétricas, equipamentos odontológicos, hospitalares, postos de gasolina, prensa de lixo urbano. Ou seja, tem uma série de aplicações dos sistemas hidráulicos, né? Obviamente pensando na questão de que são sistemas que trabalham com altas pressões e altas forças que demandam a determinada operação. Então isso é interessante do ponto de vista técnico, entender onde se classifica e onde que está o grande viés de aplicação dos acionamentos hidráulicos. Ó, exemplo clássico aqui de aplicação, um macaco hidráulico, né? Todo mundo já foi numa oficina mecânica, levar um carro, um veículo, ou no posto de gasolina também, e você precisa levantar seu veículo até uma certa altura para trocar um componente ou fazer uma troca de óleo, etc. e tal. E você tem dentro desses lugares um macaco hidráulico que faz aí levantar essa carga. Carros pesam em 1.500 toneladas, 1.500 quilos, né? Uma tonelada e meia. E você pode fazer através do sistema de macaco hidráulico, que é muito mais simples, né? Para você levantar um veículo do que fazer aí de modo manual. Algumas pessoas também têm aqueles jacaré hidráulico que fazem levantamento de carro, principalmente na troca de pneu, na borracharia, ou quem tem lá no veículo particular pode ter também um macaquinho hidráulico de
pequeno porte para levantar carro na hora de emergência de troca de pneus. Então são sistemas que usam a hidráulica como princípio fundamental para essa elevação de cargas. As escavadeiras, né, são equipamentos de grande porte também, e boa parte deles aqui, toda parte de movimentação no sentido vertical, horizontal, lateral, são feitos através de sistemas hidráulicos, né, então um equipamento que basicamente trabalha com muita força, né, força nos seus operações, e tem aí a situação de ter sistemas hidráulicos embutidos aí para fazer as operações. Se alguém estiver na rua passando de carro e ver uma escavadeira, um trator, pode verificar que tem vários cilindros lá dentro do equipamento, né, dentro do veículo, que são basicamente aplicados com sistemas hidráulicos. Bom, aqui coloquei dois exemplos, né, de aplicações agrícolas, né, um posicionador hidráulico, uma barra pulverização e plataforma de colheitadeira, que utilizam também sistemas hidráulicos para a movimentação dos seus apetrechos técnicos, né? Não é uma área que eu conheço muito nessa área de agrícola, né? Então equipamentos que não tem muito viés com o meu dia a dia, acho que nem com boa parte de vocês, mas que tem aí aplicações dentro dos sistemas hidráulicos também. Avião também é um equipamento, né, uma aeronave que usa muito hidráulica, né, então ele precisa de muita força, né, em suas manobras, né, principalmente na parte de guiar o avião, frenagem, etc. e tal. É fundamental a importância hidráulica dentro dos sistemas aeronáuticos, né, então uma aplicação de muita responsabilidade, né, até porque é transporte de cargas e vidas também, os hidráulicos dos aviões. Então são equipamentos que são controlados aí pelo piloto dentro do seu sistema. Prensa hidráulica, né, equipamento bem tradicional da indústria de transformação, né, tanto na parte de conformação, como na parte de corte, dobramento de chapas. A gente utiliza prensas para fazer aí operações. Então, eles vão transformar a carga gerada aqui, um fluido que está gerado aqui através de uma bomba, em cargas maiores, né, de 2, 3, 4, 10 toneladas, para fazer conformação de materiais. Então, é um equipamento bem tradicional e bem comum dentro da indústria mecânica de transformação. Aqui tem uma ilustração um pouquinho mais esquemática, né, do processo de prensa hidráulica. Tem um reservatório, uma bomba de engrenagens. Essa bomba passa por uma válvula de alívio aqui, tem um manômetro, e a válvula controladora que vai mandar óleo para o pistão fazer a operação e depois retornar esse óleo para o tanque de volta. Tá? Tem vídeos que eu coloco aí também nessa disciplina, depois eu vou mandar eu mando um link para vocês dentro da nossa aula. Os robôs industriais também são elementos que usam a hidráulica, porque precisam de movimentações precisas, né, e às vezes controles finos, e às vezes trabalham com alta capacidade de carga. Então são equipamentos que vão utilizar também a hidráulica como nos seus princípios, né, de funcionamento. Freio de veículos é uma aplicação tradicional, clássica, né? Todos os veículos que trabalham em veículos automotores têm freios, né? E o princípio de funcionamento realmente é hidráulica, né? Você tem um pedal, onde você pisa com a pequena força do seu pé, e essa pequena força é transformada em uma força maior para fazer com que o veículo seja frenado aí numa condição, né, bem razoável. Né? A gente pensa num veículo de 1 tonelada e meia, com a inércia que ele tem quando movimenta. Se você parar isso aí, se parar esse equipamento, para esse veículo, realmente tem que precisar de uma força muito grande. Isso é proporcionado através da hidráulica, que atua aí nas pastilhas, né, no disco dianteiro, nas pastilhas de freio, e no traseiro, nos tambores. Direção de veículos também, muito comum você ter sistemas hidráulicos para fazer a movimentação dos eixos motores, né, da direção do motor. Então facilita muito as manobras, facilita muito a condução do veículo
essa direção hidráulica. Quem já dirigiu um carro sem direção hidráulica realmente sabe que é uma tarefa árdua, né? Principalmente porque esses carros ficam pesados, né? De acordo com a movimentação. Se está em alta velocidade, a movimentação dele é menor, mas se está em baixa velocidade, você girar um volante que não tem direção hidráulica é muito complicado, muito difícil, né? Controle de velocidade de injetora, né? Injetoras também são equipamentos de processos que fabricam peças, né? Principalmente peças plásticas. Eles têm alguns controles, né? Principalmente na área de injeção e também na área de retirada aqui do molde no seu processo de injeção, né? Então também é uma área que eu não sou um especialista, né, em injeção plástica, né? Então conheço um pouquinho. Eu tenho um vídeo ilustrativo que mostra para vocês como é que funciona esse sistema e vou deixar o link para vocês depois aí. Bom, exercício 1, né, uma aplicação. Uma prensa hidráulica possui êmbolos de área A e 2A. Se um objeto de 1000 newtons for colocado sobre um êmbolo maior, qual deverá ser a força aplicada sobre o êmbolo menor para elevar o objeto? Observe que aqui eu já coloquei, né, a massa que está sendo levantada aqui na prensa do lado direito, já com a nomenclatura normal, 1000 newtons. Né? Então não precisa calcular lá a força, né? A força que está girando aqui nesse fluido é 1000 newtons. Eu tenho a área A e a área 2A. O que quer dizer aqui? Que a área A é equivalente à metade da área do outro lado. Então a gente pode calcular a partir do princípio de Pascal com aquela fórmula F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. E você tem as opções. Qual a força deve ser aplicada? 500 newtons, 450 newtons, 300 newtons, 250 newtons ou 950 newtons. Então vamos lá para a resposta aqui. Por meio do princípio Pascal teremos F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. F1 dividido por A é igual a 1000 newtons dividido por 2A. Né? Esse A aqui com A, a gente vai cortar ele e vai ficar a fórmula que F1 é igual a 1000 newtons dividido por 2, que vai me dar uma força 1 de 500 newtons. Né? Então, na verdade, pessoal, se a gente fizer uma analogia bem rápida, né? Se você tem uma área duas vezes maior do outro lado, consequentemente a força que eu tenho que aplicar, né, no lado menor, é metade da carga que eu tenho que levantar. E assim vai, né? Então a gente faz a relação entre áreas, né? A área de 5 vezes maior, força 5 vezes menor. Então essa relação que a gente estabelece entre áreas é equivalente à relação de força também, tá bom? Então fica um jeito mais fácil de fazer essa analogia, ao invés de ficar calculando um monte de coisa, né? Então é mais fácil assim, você pensar nesse aspecto, né? Verifica as áreas, né? Se a área é 10 vezes maior, 20 vezes maior, você consegue estabelecer uma relação entre a força que você precisa aplicar do outro lado para fazer aí um cálculo, né? Uma estimativa de qual força você precisa em qualquer situação. Aqui um outro exercício, no 2. Os êmbolos A e B possuem área de 80 e 20 centímetros quadrados. Então já tem aqui uma relação, 80 por 20, aqui é 4, né? Certo? Respectivamente. Despreze os pesos dos êmbolos e considere o sistema em equilíbrio estático. Sabendo que a massa do corpo colocado em A é 100 gramas, 100 quilos, determina a massa do corpo colocado em B. Aqui a gente inverteu a posição, né? Do lado direito está a carga menor e do lado esquerdo a carga maior. Mas a gente tem uma relação aqui de 4, né? Você tem 80 centímetros quadrados do lado maior e 20 centímetros quadrados do lado menor. A gente tem uma relação de 4, onde a gente pode já fazer uma verificação e chegar à conclusão de que a massa que eu preciso colocar do outro lado para o sistema ficar em equilíbrio é 25 quilos, que é 4 vezes menor que 100 quilos. Mas se a gente quer calcular, a gente faz desse jeito, né? A força em A é a massa vezes a aceleração da gravidade, 100 quilos vezes 10 metros por segundo quadrado, vai me dar uma força A em 1000 newtons. Atuante B, força A dividido por área A é igual a força B dividido por área B. 1000 dividido por 80 é igual a força B dividido por 20. Então, força B é igual a 1000 vezes 20, né? Esse 20 passa por lá multiplicando, dividido por 80. 1000 vezes 20 dá 20.000.
dividido por 80 vai dar 250 newtons. Se eu quiser transformar isso aqui em massa, eu divido por 10 aqui e vai me achar a massa B de 25 quilos, tá certo? Então, pessoal, a aplicação da prensa hidráulica é bem simples, né? Não precisa ter muita filosofia, né? Vamos dizer assim. Não precisa conhecer muito, né, de coisas. É só fazer analogias, né, em relação à área e à massa que você precisa, né? Então, essa relação, com uma relação diretamente proporcional, você consegue fazer essa inversão de dados, né? Entender que se tem uma massa de um lado e massa do outro, e são áreas diferentes, se você fizer a relação entre as áreas, você consegue saber que carga que você consegue levantar ou que você tem que aplicar no outro lado para levantar determinada carga, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos terminando nossa aula aqui e até a próxima.